Estamos de volta com um grande debate. Vamos de apuração, mais um tema por aqui. A oposição voltou a se mobilizar pela regulamentação do homeschooling, isso no Congresso Nacional. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro tentam destravar uma das principais bandeiras da gestão anterior por meio de um pedido de urgência para que o projeto que regulamenta a educação domiciliar no Brasil seja aprovado. O requerimento foi apresentado pelo senador Magno Malta, do PL, recebeu apoio de outros 24 senadores e, na justificativa para dar celeridade a essa pauta, os parlamentares dizem que a proposta oferece segurança jurídica às famílias que optam pelo ensino dentro de casa, domiciliar. O avanço pode ir na contramão da avaliação de especialistas em educação, que apontam riscos para fiscalização e proteção de crianças e adolescentes. Isso inclui a identificação de situações de violência física, abuso sexual, negligência, exploração do trabalho infantil e também outras violações de direito. Vamos voltar ao debate. Cardoso, homeschooling voltando à pauta. É liberdade ou risco à educação? Olha, Juliana, a educação é uma coisa muito séria. E eu vejo com muita tristeza a forma superficial com que esse debate vem sendo feito. Porque tem gente que diz, olha, liberdade, cada um educa o seu filho como quiser, da maneira que bem entende. Então vamos colocar liberdade em tudo. Não vamos exigir diploma para professores nas universidades, não vamos exigir currículo mínimos para as escolas. Ora, francamente, eu acho que sendo uma coisa séria, eu tenho que ter parâmetros muito claros para ter um bom êxito numa política educacional. O homeschooling, segundo todos os especialistas que eu conheço, tem muito mais desvantagens do que vantagens. Por exemplo, a escola é um lugar em que a criança, que já tem um contato com a sua família, vai ter contato com outras crianças, com outras ideias, com nova formação. É um início de socialização da criança. Isso é importante. Segundo, todas as famílias estão preparadas para ensinar seus filhos? Como é que eu vou saber se o pai e a mãe estão preparadas para ensinar os seus filhos? Basta que eles achem que estão preparados. É como se um professor sem diploma diz, eu estou preparado, é isso? Isso é um problema. Terceiro, nós não detectamos problemas familiares que podem ser detectados na escola. Muitas vezes é o professor que detecta a violência, a agressão, o abuso sexual. Se isso ficar restrito no plano da família, onde tantos desses abusos acontecem, é uma situação catastrófica. Quarto, uma família pode querer fechar ideologicamente o horizonte do filho, sem permitir a pluralidade como forma de crescimento. Exemplo, vamos pegar uma família marxista-leninista, que vai exigir que seu filho seja marxista-leninista, então ele só vai ler coisas de Marx, etc. E não vai ter contato com a vida. O mesmo eu falo com relação a pessoas extremistas da direita. Isso não é bom para a criança. A criança tem que formar suas próprias convicções. A ideia de liberdade pedagógica tem a ver com pluralidade e não com fechamento ideológico daquilo que a família quer que seu filho seja. Isso é absolutamente incorreto. E mais ainda, como é que eu vou fiscalizar? Se nós já temos hoje dificuldade de fiscalizar os nossos estabelecimentos de ensino, imagina como é que eu vou fiscalizar as famílias. Então, da forma que essa discussão está colocada, eu acho um desastre. Falar em liberdade da educação, sem regras, sem parâmetros, sem fiscalização, é, na verdade, algo absolutamente incrível que seja discutido desta forma, como está sendo discutido hoje no Congresso Nacional. Bortoleto, queremos te ouvir. É liberdade ou risco à educação? Não é liberdade e nem é risco, é opção. Então vamos deixar claro aqui que homeschooling nunca jamais será modelo educacional prioritário de nenhuma nação. Por quê? Porque o nível de preparo dos pais para poder fazer isso em escala, para poder atender uma nação, é despropositado. Até porque nós temos que lembrar que aquele pai ou aquela mãe que vai se dedicar a um tempo para poder fazer esse tipo de trabalho dentro da sua casa ou contratar para poder atender dentro da sua casa, ele tem que ter condições de fazer isso. Às vezes condição financeira, para poder aportar o suficiente para poder proporcionar isso para o seu filho. E também condição de tempo. Talvez abrir mão de um trabalho para poder cuidar do seu bem maior, que é a sua família. É óbvio que as argumentações colocadas contra o homeschooling devem ser observadas principalmente no momento de sua regulação e não proibi-las desde já, porque imagina-se
que é impossível de se medir adequadamente ou de se gerir adequadamente. Faço aqui uma pergunta retórica, que todo mundo sabe a resposta. É baseado na qualidade da nossa escola pública que nós vamos proibir o homeschooling? É óbvio que não. É baseado num modelo de gestão educacional que nós temos hoje, que perde de larga escala para o modelo particular, privado, que nós vamos privar as famílias de terem a opção de homeschooling? Também é claro que não. Então, reduzir essa conversa à liberdade ou risco para poder educar um filho, isso é uma tremenda de uma bobagem. O homeschooling é uma opção que, se bem regulada, pode ser resultado para uma família já concentrada e com posses para poder fazê-la, assim como aquele que está nos rincões do Brasil e que gasta quase que meio-dia para poder levar e buscar o seu filho numa escola, porque a escola pública prioritária da tua casa é muito longe. Então, não conhecer a realidade educacional do Brasil e não conhecer a complexidade dela é que faz desse assunto um assunto reduzido à direita ou à esquerda, a nós contra eles. Muito pelo contrário. Deve sim fazer de maneira serena, correta, adequada, mas sim ter como opção o atendimento domiciliar para as famílias brasileiras.